Bom, pessoal, vamos trazer aqui um vídeo do Julian Lemos, ex-deputado federal, não é qualquer pessoa, conhece a intimidade do clã Bolsonaro. Ele, eu sempre gosto de explicar, porque muitos não conhecem. Ele não está nos grandes jornais, né? Os grandes youtubers nem comentam muito sobre ele, mas é alguém que esteve ao lado de Bolsonaro lá atrás, quando o Bolsonaro era um simples deputado, surfando ali numa onda antipetista da Lava Jato, viajando pelo país, e o Julian estava lá. Ele e vários outros, alguns romperam, outros continuam, mas o Julian, aí ele se elege deputado federal pela Paraíba, ali, claro, né, colado no Bolsonaro, mas rapidamente percebe a fraude, a farsa que foi Bolsonaro na presidência e se afasta, assim como o Bebiano, de quem ali o Julian tinha uma ótima relação. Né? O general Santos Cruz também rompeu logo no começo e vários outros. E o Julian, então rompe, depois tenta se reeleger deputado federal, não foi reeleito. E nas eleições de 2022, o Julian já disse isso em podcasts, que votou no primeiro turno no Ciro Gomes e no segundo turno no Lula. Né? Não votou no Bolsonaro, nem no primeiro, nem no segundo turno em 2022. Então é alguém que, apesar de não ter mais mandato, quando emite a sua opinião, a gente tem que ficar atento, porque parte de alguém que, repito, conhece Bolsonaro, conhece os filhos de Bolsonaro. Né? Já disse coisas da Michelle, né? Inclusive algumas polêmicas na época, dizendo que o Bolsonaro chegou já em alguns momentos a, sim, né, agredir fisicamente a Michelle Bolsonaro. Então são questões envolvendo o Carluxo, ele conta alguns detalhes em alguns podcasts que ele já participou, e ele voltou no podcast Cast Arretado, e aí ele próprio divulgou no seu X, lá o antigo Twitter, o seguinte, título: Fica o desafio. Então Julian Lemos desafiando o quê? Vamos trazer para vocês aqui que ele faz o desafio e depois fala ali algo sobre aquela manifestação patética, ridícula do bolsonarismo na Paulista, que sim, levou muita gente, mas nem por isso deixa de ser patética e ridícula. Vamos aqui então com o Julian Lemos. Eu não tenho dúvida que o bolsonarista que permanecendo é burro, ele é burro. E eu queria muito que tivesse um que encarasse essa parada aqui, um papo comigo, para ele provar que ele não é burro. Então fica o desafio feito aqui. Quem um bolsonarista que queira discutir comigo aqui, agora sim, respeitosamente. Não, óbvio, né? É para ele provar que ele não é burro. Que eu já digo que ele é burro. Por quê? Aquele evento que teve ali, que Bolsonaro disse que era para nossa liberdade, sim, não é nossa liberdade, é a dele. Porque não houve nenhuma manifestação, não haverá outra em relação àqueles que foram presos. Então Bolsonaro, devido ao medo que se tinha e tem de ser preso, e a cada dia piora a situação dele, você vê que um general, o ex-comandante-geral do Exército, ele corroborou com toda a delação do coronel Cid. E eu digo a você, pelo conhecimento que eu tenho, eu sei que ele fez aquilo ali. Eu não estava lá para ver, mas eu sei que ele fez porque eu conheço o estilo dele. Então tá aqui, uma fala dura do Julian Lemos, desafiando bolsonaristas ali que quiserem provar para ele que não são burros. Eu, particularmente, né, evito aqui no canal ficar adjetivando o eleitor, enfim, discordo radicalmente de quem ainda hoje apoia Bolsonaro, como sempre discordei, eu nunca apoiei Bolsonaro, mas, né, a gente tem que entender as razões de alguns, e enfim, mas é o Julian Lemos que diz ali que quem apoia Bolsonaro ainda hoje é burro, e você concorda com o Julian? Deixa aqui embaixo. Agora, a respeito das manifestações, concordo com ele 100%. Aquela manifestação não foi pela liberdade do povo brasileiro, como o Silas Malafaia, de uma forma, enfim, tenta enganar as pessoas, com todo respeito a quem acredita e gosta dele, mas não cola. Não era a favor da liberdade do povo, o Julian diz bem, era a favor da liberdade de Bolsonaro. O Bolsonaro meio que confessa isso. Ah, eu quero uma foto para espalhar para o mundo e não sei mais o que, eu quero me defender. Então o Bolsonaro acabou, sem querer ou sem querer querendo, né, dizendo ali que era um evento para ele se defender. E aí usam o argumento de que é pelo povo brasileiro para iludir, enganar as pessoas, que muitas de boa fé foram naquilo, gastaram dinheiro. Eu repito aqui disso, eu conheço uma pessoa aqui de Uberlândia, meu Deus do céu, pessoa já com a idade avançada, saiu daqui, fez vaquinha, né, não tá tão mais nova assim, e aí ficou lá, esturricando no sol quente, né? E aí sente orgulho da pele queimada pelo mito e não sei o que. Então, no fundo, muitos até sabem que é idolatria mesmo, né? Admitem isso publicamente. Fiquei no sol mesmo pelo mito, gastei dinheiro, ou se eu não tinha dinheiro, fiz vaquinha pelo mito. Então, né, acabam abraçando sim a idolatria. Agora, alguns não.
Dizem que é pelo Brasil, que é pelo povo brasileiro que estão se sacrificando, torrando no sol por algo, pelo bem maior, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pelas próximas gerações, contra o que eles chamam de ditadura comunista. Tudo conversa fiada. Né? O Bolsonaro não está nem aí com muitos, né? Inclusive de aliados que estão presos. Mas quando a corda começa a esticar para o lado dele, opa, protesto, tem que ter manifestação para eu me defender. Então aqui o William Lemos, né, concordo com ele nesse aspecto. Ele lembra bem aqui que o comandante do exército, eu não cito o nome aqui, mas vamos lembrar, o Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro. Pô, se o senhor insistir nessa ideia, seria obrigado a prendê-lo. Porque o Bolsonaro, né, consultou os 3 comandantes na ocasião, Freire Gomes, Almirante Garnier, Freire Gomes do Exército, Garnier da Marinha e o Batista Júnior da Aeronáutica. Isso foi confirmado também pelo Batista Júnior e a delação do Mauro Cid fala sobre isso. Então, sim, arquitetaram um golpe de Estado para manter o Bolsonaro no poder. E agora querem eles posar agora aí dos defensores da democracia para cima de mim, não. Mas é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso. A opinião de vocês é sempre muito importante. Valeu e até o próximo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.